Sejam abençoados aí com essa palavra, porque uma vez que a gente sabe quem nós somos em Deus como filhos amados dele, isso aí muda toda a nossa dinâmica de vida, né, Cíntia? Muda toda a nossa perspectiva, muda a nossa postura, as nossas crenças, né? As nossas atitudes mudam também. Então, vamos começar orando? Vamos. Você ora pra gente? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha derramar algo novo em nós, ó Pai. E que esse algo novo, Senhor, possa transbordar para todos que estiverem ouvindo, Pai. Deus, nós queremos abrir mão de tudo que somos, de tudo que temos, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, para que o Senhor fale através das nossas vidas, Pai. Para que o Senhor fale para nós e através de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, que não exista nada de nós mesmas, Pai, mas sim da Tua palavra, da Tua verdade, Pai. Porque nós queremos, Senhor, ser confrontados, Deus. Nós queremos, ó Deus, ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e ser gerador de transformação em todos que ouvirem as nossas lives. É o que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, a gente estava conversando aqui sobre o que implica, né? O que quer dizer, o que envolve a paternidade de Deus nas nossas vidas. E aí, a gente fez umas anotações que diz sobre a paternidade de Deus, né? Quando sabemos que somos realmente filhos amados dele, passamos a reproduzir a natureza de Deus, a genética de Deus, né? Então a gente para de ter aquelas velhas atitudes. Por quê? Porque a gente começa a perceber, cara, não combina mais, né? Eu tenho me relacionado com o meu Deus, eu tenho convivido com ele, eu sei que isso não faz parte da natureza dele, então isso não combina mais com as minhas atitudes, né? Então a gente passa a reproduzir a genética, a natureza, né? Por quê? Porque quando a gente se relaciona com o Pai, ele derrama em nós, né, Cíntia? Mais do caráter dele, mais da personalidade dele, mais dos atributos preciosos, né, que ele possui. E a gente começa a ficar parecido com ele, né? E a gente começa a refletir isso, né? Ele transforma o nosso DNA, né? Nosso DNA deixa de ser humano e passa a ser divino. E as características desse DNA, né, do caráter desse DNA, da essência desse DNA, das atitudes desse DNA, é o que transforma a nossa vida por completo, né? Não são setoriais, né? Não são só alguns setores da nossa vida, mas é por completo. Então, se você não estiver vivendo essa transformação, você não está vivendo essa paternidade completa, né? Você ainda não está usufruindo de tudo, não né? usufruiu de tudo que Deus tem para você como pai, né? E como você pode adquirir como filho, porque a palavra de Deus é muito clara que Jesus morreu por nós para que nós fôssemos um com Deus como Ele é um com Deus, né? Como Ele é um com o Pai. Ou seja, para que nós sejamos como Cristo, né? A imagem e semelhança de Deus, né? E filhos de Deus. Exatamente. E lá em Efésios 5, vamos ler uma parte do começo do capítulo aqui de Efésios 5, fala sobre essa paternidade de Deus, né? O que envolve, o que tem, o que é a nossa parte também para a gente acessar tudo isso que representa a paternidade de Deus para nós, né? O que a gente precisa fazer e o que vai demonstrar isso, né? Que a gente está vivendo essa paternidade com o Senhor. E diz assim, Efésios 5, portanto, filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor e seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então aqui já começa a envolver algo muito importante, né? Que oferta é essa? Que oferta e sacrifício é esse? Que hoje a gente pode oferecer para Deus? É justamente a gente dizer não para a nossa própria vontade, né, Cíntia? É dizer não para a nossa velha natureza, é dizer não para aquilo que a gente fazia antes e achava que estava ok, que era isso mesmo. Eu aprendi com meu avô, com meu pai, com meu tio, com a minha mãe, e é isso que eu vou reproduzir.
E quando a gente entende que a gente tem uma nova natureza, né? Que esse novo, quando a gente aceita Jesus, por isso que precisa acontecer o novo nascimento mesmo, né? Exatamente, que é onde existe a mudança do DNA, né? E é onde a gente entende que a gente tem que conhecer essa nova identidade, né? Porque ela não simplesmente acontece em você. Você tem que conhecer e produzir essa nova identidade na vida, né? Então, assim, é o que nós temos feito todos os dias, né? A gente tem lutado e buscado por essa identidade, por viver a imagem e semelhança de Deus. E isso é um aprendizado, ela não acontece, né? Ah, eu aceitei Jesus, agora eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não, você já tem a promessa de ser, mas você tem que se tornar. Isso. Né? É um processo, né? A gente se tornar, não é assim, vapt-vupt. Download online uma vez na vida, acabou e tá assim pro resto da vida. Porque a gente continua aqui, né? A gente continua vivendo aqui na Terra. E o só da gente estar aqui, a gente vai sendo contaminado pela forma desse mundo entender as coisas, desse mundo reagir às coisas. E a gente vai acabando, a gente vai ficando parecido com ele, a gente tá muito aqui, né? Então, se a gente não se dedicar, não dedicar tempo pra gente se relacionar com o Senhor, realmente estar com Ele, receber dele aquilo que ele a cada dia de novo tem para derramar sobre as nossas vidas, a gente acaba reproduzindo sem querer, sem perceber, a gente vai reproduzindo coisas que são ligadas à nossa velha natureza, antes da gente ter nascido de novo, né? E aí, às vezes, é uma resposta ríspida, é uma dificuldade de perdoar, né? Tantas coisas que a gente pode reproduzir que não combina com a natureza, né? O caráter de Deus. É por isso que a gente falou, é uma luta diária mesmo. Exatamente. E assim, quanto mais você vai rejeitando a herança de Adão e Eva, né? Que é a herança que o mundo vive, que todos nós vivemos, mais você vai recebendo a nova identidade que é de Cristo. Então é um processo em que você vai andando para frente, deixando algo para trás e vivendo algo novo para frente. Mas você precisa se permitir e saber que esse processo existe, né, e buscar essa identidade de verdade, assim, né, entregando mesmo. É engraçado porque assim, nós vivemos uma vida inteira, né, Brisa? A gente estava até comentando, a gente viveu uma vida inteira dentro da igreja e nós não aprendemos esse processo de rejeição do velho homem, de uma herança, né, de tomar posse. E de tomar posse dessa nova identidade em Cristo, né? Desse novo DNA, dessa nova herança. A gente, a gente aprende muito a buscar as bênçãos do Senhor, né? Buscar, sim, viver como nova criatura, mas é algo que fica muito vago, né? Porque é só com relacionamento íntimo com Deus, é que Ele é quem vai te revelando o que de fato você precisa viver. Ele vai revelando mais dele, né, dos atributos dele, revelando mais da nossa real e verdadeira identidade. E o que envolve essa identidade, né? Porque a gente fala muito sobre isso, receber a nova identidade. O que envolve? Todo um novo pacote de atitudes, de pensamentos, de crenças, de a maneira de enxergar as situações, né? Envolve um monte de coisa. Né? Você acessar a sua libertação, acessar a sua cura para as feridas, né? Que muitas vezes você recebeu ao longo da jornada. E tudo isso vai impedindo a gente de conseguir enxergar o Senhor na grandeza dele, na beleza dele. Né? Tudo isso que a gente vive muitas vezes, as coisas que a gente aprende errado mesmo, né? Que a gente aprendeu, que a gente herdou ali dos nossos familiares, a gente vai levando para a nossa vida com Deus muitas vezes. Né? Então isso que nos atrapalha, a gente estava até comentando aqui que é como se fosse uma cebola, né? São várias camadas que durante esse processo de relacionamento íntimo que a gente decide viver com o Senhor, né? É uma decisão diária, decidir todos os dias, abrir mão da nossa própria vontade para a gente acessar o novo de Deus, para a gente poder tomar posse daquilo que já é nosso por herança, mas muitas vezes a gente viveu tanto tempo sem saber que era isso que Deus tinha para nós, né? Às vezes a gente confunde uma vida de religiosidade com uma vida dedicada, rendida ao Senhor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E algo que a gente tem que entender é que, assim, que o nosso foco maior deve ser viver
Cristo, né? E não as bênçãos aqui na terra. As bênçãos aqui na terra, elas vão acontecer porque elas são consequências de uma vida com Cristo, né? Mas ela não é o foco principal. O foco principal é viver Cristo. O foco principal é passar para os nossos filhos essa herança, a herança de Cristo, não a herança que nós recebemos dos nossos antepassados, que vem de Adão e Eva, né? É a herança após a ressurreição de Cristo e não antes da ressurreição de Cristo. Então, assim, nós temos que deixar isso claro para os nossos filhos, mas isso só acontece com viver intencionalmente. Você gastar o seu tempo de forma intencional. A Brisa tem falado muito isso, né? E ontem, no meu momento de oração, eu entendi isso, né? Deus foi muito claro comigo, assim, que a gente perde muito tempo, e nosso tempo é precioso, e assim, eu não consegui entender a preciosidade desse tempo, né? Além dele ser vida, ele carrega o peso de cumprir uma missão. Então, assim, quando você perde a responsabilidade, tempo, né? Quando você perde o tempo de viver intencionalmente cumprindo essa missão, é como se você estivesse anestesiado, é como se você estivesse distraído com as coisas do mundo, né? E perdendo o foco principal, que é viver Cristo. E Cristo tem uma missão, e todos nós temos a missão de Cristo junto conosco, né? Então, assim, quando a gente perde essa intenção, né, Brisa? A gente vive alienado, a gente vive no automático, né? Como se a gente vivesse no automático. Vamos lá, tô aqui na terra, tô cuidando dos filhos, tô fazendo tudo, né? Tô fazendo tudo, tô trabalhando, todas as atividades, tô fazendo compras, mas e aí? A vida não é só isso, né? A vida não é só isso. Deus não nos enviou aqui pra terra pra gente ter uma vida assim, né? Comum, como qualquer outro. Não, a gente precisa, a nossa vida tem a genética de Deus, né? A essência de Deus pra gente fazer a diferença aqui na terra. É fazer tudo com propósito. Você tá fazendo compras, você vai intencionalmente fazer compras e prestando atenção de que nessa missão você tem algo a cumprir. Não é só fazer, não é só o fato de ir lá no mercado e trazer as coisas para casa, mas vou dar um exemplo aqui, é você fazer as compras de forma intencional. Qual que é o nosso papel como esposa? Qual é o nosso papel como filhos? Né? Preparar um ambiente para que Cristo esteja na nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Então, como que eu vou fazer isso? Como que a gente prepara um ambiente? É agradando, né? É cuidando. Então, nas nossas compras, a gente tem que transmitir esse cuidado. Nas nossas compras, a gente tem que transmitir, a gente tem que ser intencional nisso. E até, eu tenho reparado assim, que parece que eu não sei fazer nada se não for Deus falando como eu tenho que fazer. Porque quando eu faço pelo que eu aprendi durante a vida, eu faço da forma errada. Não é que eu estou fazendo com a intenção errada, não é que eu estou fazendo... É que eu faço da forma errada. Então, a forma errada, ela complica tudo. Ela faz você nadar e morrer na praia. Então, assim, é a identidade de Cristo. A forma que Ele viveu que traz para nós a forma certa, a intenção certa, né? E por isso que é tão importante se render, né, Cíntia? Entender que tem gente que reclama, né? Que eu falo muito sobre isso, né? Já reclamaram. Uma pessoa próxima minha já reclamou. Ai, você fala muito disso. Ai, se render. Pra que tanto isso? Porque se você não se rende, você não consegue acessar né? Deus não consegue acessar o que Ele precisa acessar em você. Porque vai ter mais de você do que dele. Vai ter mais de você do que a liberdade para Ele agir. E a gente tem que entender que a nossa natureza não tem nada a ver com a natureza de Deus. Né? Porque a nossa natureza foi uma natureza caída. A natureza de Deus é uma natureza viva e eterna. Exatamente. E para nós vivermos nessa natureza, nessa nova natureza, nós temos que render tudo que é da natureza caída. Né? Tudo que é da natureza antiga. Isso é o render. Né? É render tudo que você conhece, tudo que você sabe como verdade. Você render porque a verdade dele é a única. É a única verdade verdadeira. É o único caminho, a única verdade, a única vida. Está nele. Então, assim, a gente tem que entender que nós viemos de uma herança.
E essa herança, ela não permite que a gente viva a herança de Cristo. Exatamente, ela fica boicotando, né? É um boicote o tempo inteiro, é um boicote. Por isso que é uma luta mesmo. A gente decidir se relacionar com o Senhor todos os dias, decidir acessar tudo que a gente pode acessar nele, é uma luta diária. Porque a nossa natureza, ela quer as coisas contrárias àquilo que o Senhor tem para nós. Exatamente. A nossa natureza, os nossos próprios interesses, a gente vai estar sempre na contramão daquilo que o Senhor realmente nos criou para viver. Então, a única maneira que a gente tem de receber tudo que a gente tem para receber, né, tudo que o Senhor precisa derramar sobre nós, é a gente se relacionando com Ele. Todos os dias. Porque nesse relacionamento diário, o Senhor vai liberando ali em doses homeopáticas, né? Podemos dizer assim, né? Sim. Porque é um processo. Ele vai liberando ali cada dia mais. Ó, filha, é isso aqui que eu tenho pra você. Eu te criei pra isso. Olha aqui, eu vou te dar um passo. Hoje você vai fazer isso, você vai cumprir isso. Você vai executar isso aqui, né? Então, é no nosso dia a dia ali, é um relacionamento íntimo e contínuo. Se a gente acordar um dia, eu tô cansada de buscar a Deus, já era. Você já vai viver mais ali a sua vontade do que a vontade dele. Você vai viver mais a sua herança carnal ali, humana, do que a vontade de Deus. E é perigoso, né? A gente viver nessa gangorra, né? A gente deixando as nossas emoções. Hoje eu tô mal-humorado, então não vou buscar a Deus. Hoje eu tô cansado. Eu tô doente. Eu tô, né, exausta, eu tô com muito sono. São tudo desculpas que nós damos para nossa infidelidade, para nossa inconstância, que é uma característica da nossa natureza caída, né? Exatamente. E a natureza de Deus é fidelidade, constância, disciplina, entre outras mais, né? Mas se nós queremos ser a imagem e semelhança dele, ou seja, viver esse DNA, viver Cristo, nós temos que ser fiéis. A gente tem que lutar contra essa preguiça espiritual, né? Que é como se fosse isso, né? É uma preguiça espiritual, algo que te puxa para tirar a sua atenção das coisas de Deus, né? Tirar a sua atenção para as coisas de Deus e focar na circunstância, no que está acontecendo aqui, para você viver preocupada, para você viver ansiosa, para você viver como se você recebesse uma injeção de anestesia, né? Você ficar anestesiado para as coisas de Deus e distraído com as coisas do mundo. Exatamente. Vamos orar então, Brisa? Vamos, deixa eu só terminar aqui de ler essa parte aqui do versículo 6. Versículo 6 do capítulo 5 de Efésios, que a gente leu o comecinho, né? Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí a gente comentou que a gente imita Jesus, né? A gente imita Ele. Ele se entregou, assim como a gente também todos os dias decide se entregar na presença de Deus, nesse relacionamento diário com Ele, né? E quanto mais a gente se rende, quanto mais a gente se entrega, mais dessa genética da natureza divina vai começar a se sobressair, né? Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E no versículo 6, ele diz: não se deixem enganar por palavras vazias, mas a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Então é importante a gente saber aquilo que as leis do Senhor, que os mandamentos do Senhor, que a palavra de Deus nos ensina, né? Porque senão a gente vai acabar vivendo em incoerência com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Versículo 7. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então isso aqui nada mais é do que a gente conseguir reproduzir a natureza de Deus, que a gente falou no começo, né? Isso. E é assim que a gente entende de quem nós somos filhos, de quem nós somos herdeiros, com quem nos parecemos, né? É muito engraçado, né? Porque a gente pega algumas palavras da Bíblia e a gente, assim, cobra que aquilo seja uma verdade. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fica esperando, né? Eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E não faz Só a que sua o que parte, implica amar a Deus? O que implica amar a Deus? Amar a Deus não é só dizer que ama, implica muito mais, é muito profundo, né? Quando você está num relacionamento, num casamento, o que implica o seu amor? Não é você cuidar um do outro, não é você investir tempo, é você
cuidar desse relacionamento, é você se mudar para fazer o outro feliz, né? Você se melhorar para que o relacionamento vá bem. Então, quando é com Deus, é só dizer que ama, né? Para que todas as coisas cooperam para nosso bem. Cara, amar a Deus é você obedecer, é você viver os passos de Jesus, é você viver um caminho de volta para o Pai, né? Exatamente. Então, assim, é algo muito mais profundo do que... Então, isso me tocou aqui quando eu disse, né? Não deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que desobedecerem. Por quê? Porque os que desobedecerem não estão amando a Deus. Né? Não adianta falar que ama a Deus e você vai viver contradizendo, você vai viver contrariando aquilo que Ele tem para você, aquilo que a palavra dele te direciona a fazer. É muito incoerente, né? E, infelizmente, muitas pessoas têm vivido assim. Então, frequentam uma igreja, estão na igreja, né? Até leem a palavra, mas na hora de praticar ali, preferem fazer a sua própria vontade. Porque não é fácil, gente. Não é fácil você dizer não para você mesmo. A gente foi acostumada a vida inteira, a gente foi ensinada que a gente tem que ter a nossa independência, que a gente tem que viver para fazer aquilo que a gente quer fazer. Buscar a nossa felicidade, a nossa felicidade, a nossa felicidade. Nós nem sabemos qual é. Porque quando a gente não está relacionando com Deus... a gente não sabe nem o que pode nos fazer feliz. Exatamente, a gente fica totalmente perdida e desconectada, né? Das nossas reais origens, do nosso lugar mesmo, né? Da nossa essência verdadeira, né? Que a gente só tem em Jesus, né? E por meio do Senhor Jesus a gente acessa tudo isso, né, Cíntia? A nossa paternidade, a paternidade do nosso Deus, a gente consegue se sentir como filhos amados e a gente acessa com isso tudo que o Senhor tem para nós, libertação, cura, vida plena, prosperidade, mas é como uma consequência, não como um objetivo de vida, né? Porque quando você está vivendo de verdade, amando a Deus, né, amando a Cristo, aí sim todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Por isso que todo o resto vira uma consequência, porque é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus e todas as coisas cooperam para o teu bem. Ou seja, existe uma consequência e existe uma colheita, né? Isso. Então... é uma contrapartida, existe uma contrapartida nossa e algo que a gente acessa nele, que a gente consegue acessar nele, né? Isso. E a gente poderia ficar falando aqui, né? Assim, não tem fim, né? As coisas de Deus são, assim, maravilhosas, mas a gente tem um tempinho aqui, assim, já tem um compromisso. Mas vamos orar para a gente fechar, né, esse momento. A gente pode dar continuidade, porque tem mais coisas para falar sobre esse assunto. A paternidade de Deus é algo assim maravilhoso. Eu acho que uma das maiores feridas hoje da humanidade é justamente nessa área, né? De um espírito de orfandade, né? Ferir mais as famílias, né? Porque uma pessoa que não sabe, não tem pai, ela não sabe de onde veio. Consequentemente, ela vai ter muita dificuldade de entender para onde ela está indo, quem ela é. Né? É um senso de identidade e de direção que é roubado quando existe um espírito de orfandade. Então a gente pode continuar falando sobre isso depois, né? Vamos orar agora, gente. Senhor amado, obrigada, Jesus, por tantas preciosidades que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nessa manhã, papai. Que o Senhor continue tendo liberdade para continuar ministrando em nossas vidas, Pai. Nós queremos mais de Ti. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, Papai. Nós necessitamos, Deus, da Tua ação, da Tua cura, Deus amado, da nossa forma de ver, de enxergar o Senhor, de enxergar nós mesmos, de entender, Pai, como que é viver como filhos amados Teus, Pai. Continua ministrando em nossas vidas, Pai. Tenha total liberdade, Deus. Nós somos Teus filhos amados, Deus. E queremos viver debaixo da obediência, Pai. Mas também queremos acessar tudo que nos é por direito, Pai. Nesse pacote precioso da paternidade do Senhor nas nossas vidas, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Continua conosco, Papai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Até a próxima terça. Quer falar alguma coisa? Não. Até a próxima terça, gente. Deus abençoe. Tchau.